Eu estou comentando com a Carla, nós precisávamos ter ideias inovadoras de gerar recursos para a saúde. Esse negócio desse financiamento, todos nós já sabemos que não tem dinheiro. As pessoas vão ter que virar para cá e ver a fonte de onde é que vem. Eu tinha um amigo, não, era meu professor, o professor Jatene. Jatene, quando desvirtuou a questão do CPMF, ele ficou doente, porque era tudo para a saúde. Ele é criano. Vamos lá. O que nós vamos faltar aí na discussão? Acho que a senhora está com a pauta. Das ações, aí eu queria que a gente pode e aí o Bruno fez essa sugestão que tem trabalho ali. Vou lá na cabeça. Eu vou ficar naquele lado de trazer a proposta de auditoria do processo de também de saúde mental, né, coordenada para 2027. E aí essa é uma atualização dos procedimentos. Para lá. Vamos. Acho que assim tá. Não tem como. Estou na frente. Bom, primeiro eu gostaria de justificar a ausência do Sebastião, né? Ele nos pediu para coordenar a reunião em função do horário do voo dele, né? Não é isso, Bruno? Sim. Então, eu acho que a gente podia fazer um balancinho de como foi o ano e o que falta para a gente terminar o ano, e depois a gente abrir as possibilidades do que fazer o ano que vem. Tá? Eu sei que tem ano que vem tem eleição na Tricom, mas esse ano. Final do ano. Mas, de qualquer forma, eu acho que é interessante, pelo menos a gente deixar uma discussão. Bom, podemos então? Vamos lá. Boa tarde, gente. Vamos lá. A gente está reunindo os dois comitês, né? O da Tricom e do IB, inclusive, é uma proposta de unificação. A gente trabalhar em conjunto, isso também pela rede integral, parceiro, dessas discussões que estão tendo. E no início das discussões do ano passado, a gente viu que seria impensável qualquer fiscalização coordenada, né? A gente tem a pauta toda da eficiência, que está sendo trabalhada pelo TCU, e aí a gente apostou na questão do planejamento das redes, né? Identificamos duas boas práticas, uma lá no Espírito Santo, com a Maitê, de um painel, né, voltado a fiscalização dos planos municipais de saúde, né? E aí também um outro caminho pelo Rio Grande do Sul, pelo Rio Grande do Sul, eles até lançaram agora, né? E aí, depois de uma longa discussão, a gente chegou na definição que faríamos isso através do TCE do Espírito Santo. Porém, havia, acho que eu poderia até explicar um pouco melhor em relação à questão técnica, né, com o Ministério da Saúde, e aí depois a gente, por favor, eu acho que é interessante você colocar essa questão. Boa tarde, pessoal. Sempre muito bom estar aqui com vocês, uma alegria de vê-los. Tivemos um andamento muito relevante, né, Bruno? O painel hoje está pronto, tá?
tá? Com a gente, está lindo. Estou doida para divulgar, para compartilhar. Hoje nós já temos no painel os planos municipais de saúde de todos os municípios do Brasil, todas as metas, está prontinho. O que a gente precisa para entregar para a Tricom? Nós vamos entregar ao MRF. É só a Tricom subir no site e todo o tribunal vai poder fazer o seu próprio filtro. A Vivian lá no Paraná vai poder ter no tribunal dela só do Paraná, se ela quiser. Mas no site da Tricom, a Silvia lá do Pará vai poder ficar dela lá do Pará. O que a gente precisa hoje? Que seja assinado um termo de cooperação técnica entre a Tricom e o Tribunal de Contas do Espírito Santo e o Ministério da Saúde, para que, primeiro, que o Ministério se comprometa a manter essa API ativa, não tirá-la do ar, porque senão a gente tem todo o trabalho de elaboração desse painel e divulgação, depois o Ministério pode tirar do ar. E segundo, fazer uma pequena alteração na API para permitir a gente identificar a polaridade do indicador. Então, hoje, o painel está pronto, completamente estruturado, a gente depende só disso. Em cima disso, eu queria fazer já uma propositura, que a gente pudesse, uma proposta, que a gente pudesse fazer uma agenda com Padilha, pedir para o nosso presidente, tá, do IRB, da Tricom, fazer uma agenda, que assim, não é que eu estou desmerecendo o MS, não, mas não vai sair nada esse ano se a gente não for lá. Perfeito. Tá? Perfeito. Inclusive, considerando Marujo, o Dorian, que é o responsável pelo disso do Ministério da Saúde, estava aqui hoje, conversei com ele, hoje esse termo de cooperação técnica está na mão dele para fazer essa avaliação. Então, assim, tive uma conversa com ele hoje para tentar acelerar esse processo, a gente está dependendo só disso, mas uma agenda de resolver. Eu acho que tem que fazer essa agenda, porque é uma ferramenta extremamente importante para todos os TCS. Eu acho que isso seria a nossa primeira conquista, vamos dizer assim. Né? Com vocês. A gente pode... a gente tem um acesso muito bom com o doutor Dano Massuda, que é o secretário executivo. Então, se o senhor autorizar, a gente pode fazer esse contato imediato com ele e falar desse SCP e pedir para que adote ele para os meninos. Se perceber que não está... Ou se o senhor quiser falar direto... Eu insisto no Padilha, que eu acho que isso é de interesse do Ministério da Saúde e, sabe, ele vai ter... No do protocolo, você também pedir para ele. Não vai vir a outra, não. Tá certo, eu acho que... O Conselheiro de Justiça estiver dia 11 de outubro, mas eu já vou antecipar para ele, que aí a gente faz esse contato. O Sebastião Veste propôs, ele é amigo do Padilha, falou, Guilherme, vamos lá. Isso. Tá certo? Então, se ele pegar o telefone, o Padilha nos recebe, Ótimo. leva mais tempo para explicar detalhes, e aí eu acho que é isso. A gente fecha Maravilha. assina esse termo, tá? Em constante, né? Como Sim. você entregar, fazer essa entrega. E ainda na gestão, né, da Tricom de finalizar, né? E aí pensar depois na divulgação disso, né? Não sei se vai ser no Congresso, isso, no final do ano. Assim que tiver assinado o termo, da nossa parte... Se já está pronto, é uma formalidade, né? Essa alteração lá na API. Então, alterar e fazer essa alteração. Perfeito. Podemos falar, então, agora do Acordo de Cooperação Técnica da Saúde Digital? Isso. Podemos. As propostas. Então, se quiser dar um oi, Vinícius, aí para a turma entender o que eu estava pensando. Boa. Você quer sentar aqui? Você quer sentar aqui, Vinícius? Ele fica aqui na frente. Muito boa tarde a todos. Primeiro, agradecer pela presença aqui no PCU. É uma honra recebê-los no nosso evento e sediar aqui essa reunião do Comitê Técnico. Para a gente, realmente, é uma alegria enorme. Né? A gente tem falado muito da importância de trabalhar em parcerias e essa a reunião do Comitê Técnico é a concretização disso. Né? A gente tem feito diversas parcerias, tem os comitês técnicos, a Rede Integrar, elas realmente concretizam esses trabalhos em parceria, a gente fica muito feliz. Então, a questão da saúde digital. O que é a nossa proposta, conselheiro? A gente conversou com o Flávio e ela explicou para a gente a questão que o PC Mato Grosso está passando por uma reestruturação.
E nesse momento, o TCE não teria condição de nos dar um apoio em relação à coordenação do trabalho. Além disso, uma auditoria coordenada, ela envolve algumas etapas. Então, a gente precisa, primeiro, saber muito bem o objeto que nós vamos auditar. Depois, a gente precisa de um processo de nivelamento do conhecimento. E depois, a gente precisa de cerca de um período de 1 ano para que os TCEs eles tenham, né, isso de acordo com o trabalho que nós já fizemos. Né, a gente percebe que importante que os TCEs tenham um prazo para que, dentro da realidade de cada tribunal, ele possa fazer os trabalhos e depois a gente consolidar isso. Então, nos parece que vai ser muito apertado para que a gente consiga iniciar esse planejamento já no início do ano que vem. Você me permite fazer uma adendo? Claro, claro. Só para a gente fazer uma harmonização aqui, durante esse ano, nós fizemos uma discussão dentro do comitê da necessidade de uma auditoria no sistema de saúde digital, exatamente porque, como o Sebastião colocou hoje, são mais de 400 sistemas, muitos desses sistemas um não conversa com o outro, e nós não conseguimos uniformizar uma auditoria de uma forma mais simplificada. Então, procuramos o presidente do TCU, o senador Rego, o presidente Rego, e ele nos colocou ele também entende que é muito importante, até porque o MS várias vezes fez de uma forma descontinuada os projetos de informatização, de TI. E aqui entre nós, todos nós sabemos que a defasagem entre a área privada e a área pública na saúde, sobre essa questão específica, é enorme. É enorme. E muitos estados estão com soluções caseiras, muitos municípios também estão com soluções caseiras, e a gente não consegue ter uma fiscalização uniforme. Então, a auditoria era justamente para isso, para tentar uniformizar os sistemas, mostrar que não temos maturidade. Por exemplo, agora estão discutindo inteligência artificial. Lá em Mato Grosso, no meu estado, tem muitos municípios que não têm nem internet ainda. Não adianta discutir inteligência artificial. Então, eu vejo que nós temos que no chão de fábrica mesmo, desde capacitação de quem está na TI das secretarias, de equipamento. Então, o intuito dessa auditoria é isso, é tentar uniformizar um sistema de informática de TI nacional. Lógico que isso vai demorar alguns anos, não faz de uma hora para outra, mas não pode ter descontinuidade, senão, até hoje, nós não temos um prontuário eletrônico que seja universal. Cada um usa um. Então, a regulação estadual já é complicada. A hora que você pensa em uma regulação universal no Brasil, então, um conversa com o outro. Então, agora, se vocês entenderem que não é prioridade, a Comissão de Saúde ela tinha focado nessas duas ações, né? Não é isso, Bruno? Ou tem mais uma ação aqui que era... A gente, no início, né, a ideia é que a gente... 4 temas, né? Que eu lembro dessa primeira reunião. Missão primária, que tinha questão do planejamento das redes, judicialização e a terceirização de saúde, né? Que e aí a gente focou no primeiro momento e a agenda também da eficiência, né? Que a gente também está trabalhando. E a saúde digital ela entrou posteriormente, mas nada impede que ela entre num recorte ali, no escopo de atenção primária, por exemplo. Né? O que é uma provocação que eu faço, e eu sempre faço questão de mencionar o estudo da ANE, lá da Rede PH, né? Que quando ela mapeou a estrutura dos tribunais de contas nos núcleos de saúde, por exemplo. Tem muitos tribunais que não têm, né, equipes para fazerem trabalhos desse porte, essas 2 auditorias num ano só. Não tem. Então, se a gente quer uma auditoria coordenada nacionalmente com o maior número de tribunais possível, a gente vai ter que realmente pensar qual é o tema prioritário,
quando isso vai ser feito, tem um planejamento de fato de médio prazo. Perfeito, por isso que a gente está aqui. Eu acho que cada um tem que... Eu acho que uma coisa muito importante pode falar assim. Não, no sentido também que a gente vem conversando, é que os tribunais, eles não têm acesso aos sistemas. Sim. Então, para que a gente também possa, né, ver essa parte toda da saúde digital, os tribunais precisam ter acesso para poder consultar os dados, as informações que tem o Ministério da Saúde. Inclusive, ano passado, nós fizemos a auditoria do PNI. À época, nós conseguimos acesso do CIES para aqueles municípios que nós íamos fiscalizar. Aí, esse ano veio a primeira infância, a gente também queria ter acesso para obter informações e chegar com mais informação já no município. Não, porque esse dado, essa senha só foi dada para aqueles municípios que vocês trabalharam no passado, então não tem. Então, eu acho que para a gente seguir em frente nessa parte toda, seria interessante que nós, enquanto tribunais, tenhamos o mínimo de acesso aos sistemas, mostrar como é que funciona, porque a gente chega ao município, eles às vezes sabem mais do que a gente não tem. A verdade é... Eu acho que isso pode, inclusive, fazer pauta, uma das pautas da reunião com o ministro. Ministro, o senhor não quer para o tribunal que faz o órgão de controle? E a gente consegue, inclusive, ajudar também os municípios tendo mais informações sobre eles, né? Não, nem o Tribunal de Contas da União tem acesso a isso. Não. Pois é. Isso é uma coisa assim, que a forma como o senhor colocou agora, a saúde digital, muito mais preocupada com os sistemas e tal, me parece que tem uma urgência, sabe? Porque como é que nós conseguimos trabalhar se nós não temos nem acesso? Tudo bem, são 400 sistemas, mas então que a gente tem acesso a eles. Mas a gente não tem. Isso é muito sério. Porque são informações relevantes. O tema é muito relevante. Não dá para a gente aprofundar em nada sem nós conseguirmos... O mínimo conhecimento. Então, tem umas etapas anteriores, né? A isso. Nem TCU tem, Alguns sistemas, sim, mas, por exemplo, o SEI, a gente tem que pedir em cada fiscalização. E a gente já conversou sobre essa história de ter uma senha de consulta, né? Mas realmente há essa indicação. Talvez seja o caso antes de fazer uma auditoria operacional, fazer um levantamento, se trata na verdade desse sistema, porque essa sua ideia, a gente colocou para o TCU, não é isso? Que era nós íamos trabalhar no levantamento entre os tribunais de contas no primeiro ano. Então, a gente pode pensar em fazer isso e, no segundo ano, fazer a coordenada junto com o TCU em cima dos dados que nós levantarmos. Perfeito. Fica mais focada. Perfeito. Eu acho excelente, porque, inclusive, porque no TCU a gente tem um acompanhamento, ele já está no terceiro ciclo, Eu conheço. Que ele é focado, assim, claro, depende, o objeto ele muda. A gente já olhou para a governança, quinto ciclo. Então, isso está sendo feito. Agora, eu acho que essa ideia de termos esse diagnóstico primeiro é muito interessante, porque assim, a coordenada é um esforço muito grande. Então, é muito interessante que a gente vá de uma maneira muito certeira. Para a gente realmente... Para não... Como é seu nome? Gabriela. Pois não, Gabriela. Eu sou do Tribunal de Contas de Goiás e a gente estava fazendo um levantamento desses sistemas justamente por isso, porque a gente viu uma dificuldade muito grande, né, de acessar. Então, a gente queria conhecer todos os sistemas lá em Goiás e a gente parou, mas vai retornar agora. Alguém aqui tem alguma coisa contra a gente priorizar para o ano que vem esse diagnóstico dos tribunais de contas? Mas eu queria acrescentar mais uma coisa, que junto, porque esses sistemas são complexos. Eu já trabalhei na saúde, eles têm uma operabilidade razoavelmente complexa. Os mais recentes são um pouco mais fáceis, os mais antigos são difíceis. E eu acho que é tão importante que todos os tribunais consigam ter acesso e saibam como trabalhar. Aí eu já vou pedir para o Vinícius aquela capacitação básica, né, online, para todos os tribunais, ali, uma coisa de... Perfeito. Pois não, você tem um fundo nacional, seria isso? Um fundo nacional. Aí, logo no início do comitê, o que a gente mais pediu justamente foi uma espécie de padronização, né? Nós vimos falando sobre isso, e o conselheiro Sebastião colocou, assim, de certa forma, aí, na época que a Valquíria também falou, que a questão da dificuldade de ficar levantando
E aí já estava em andamento já os PCE, não nós, parte do PCE, mas os outros PCEs, no caso do PCE, já estavam fazendo esse levantamento, que era mais atenção. Nós tivemos que ter uma votação que era na área de atenção básica, né? Então, vocês lembram disso, né? Então, foi por voto vencido, por isso que ficou focado nisso e na primeira infância, né? Então, agora, eu acho, assim, é necessário que tenha essa capacitação, igual ela está falando, porque não adianta a gente chegar lá e só falar assim, vamos fazer. Eles ficam perdidos. Então, e aí começa a colocar 1001 dificuldades e a gente não sai do lugar. Então, cara, nós precisamos eu acho que além da capacitação... tentar padronizar alguma coisa. Eu sou a favor, acho que a gente tem que se unir, os tribunais, e a gente tem que fazer... É o que eu sempre falei, o comitê precisa fazer mais pela saúde. A gente não pode deixar, sabe, ou já estava sendo feito. Eu acho que... vejo com muita alegria que a gente possa realmente se unir para tentar fazer algo. Eu vejo que, por exemplo, o que acontecia? O pessoal do Rio de Janeiro, as meninas lá do Sul, se comunicavam entre si, né, se ajudavam, dentro, não era uma coisa do comitê, né, que o pessoal se ajudou praticamente, um passando as informações um pelos outros, né? E nós não tivemos uma decisão assim, do comitê, uma coisa para a gente poder pegar, vamos levar. Verdade ou não é, gente? Levar para o ministro, entendeu? Vamos tomar uma decisão, vamos tentar achar isso. Eu sou a favor, não, tem que enfrentar. Certo. Se não, a gente não enfrentar, a gente nunca sai do lugar. Eu acho, inclusive, cara, que nós precisamos ouvir o CONAS e o CONASEMES, porque eles representam os secretários. E essa auditoria, na verdade, no meu modo de ver, tinha que ser um movimento nacional, porque é tão importante para todo mundo que quer conhecer o sistema de saúde e a gente não dispõe de uma... Mas eu levei o pessoal do CONAS, do CONASEM, lá para o TCE. Vocês chegaram a participar? Não. Foi quanto tempo nós levamos? No ano passado, não foi? Levamos o pessoal todo lá para fazer o curso de capacitação, né, para poder participar. Eles foram, mas era assim, como se diz, o Fernando Cupertino levou, não tem como eu falar para vocês assim, mas eram assim, os baluartes que ainda restam do Ministério da Saúde foram lá. Então, aí o que acontece? Eles chegaram, vou tentar falar, mas era aquele sentido assim, foram 3 dias, né? 2 dias. Eu queria um curso, assim, o pessoal começava a falar, começava a dar, tipo assim, vocês têm que estudar, vocês também têm que... Dela experiência para eles, entendeu? Tipo assim, ao longo da vida, entendeu? Entendi. Mas se não pegar lá, se interessarem, entendeu? E pegarem para ler, não adianta, vocês não vão conseguir um curso aqui com vocês, assim, entendeu? Assim, eu estou falando assim do meu jeito de dizer que isso é a função do frango, né, gente? Não, eles tentaram, mas é uma coisa assim, é complexo. O sistema de saúde é complexo, né? Então, para chegar lá, para poder fazer eles entenderem... Vinícius, você vê algum problema tipo em criar esse curso para a gente? A gente precisava... Você tem participado, então a gente precisava, assim, pegar, de certa forma, eles deram algumas dicas, mas eu notei, assim, que a intenção foi boa, mas não foi prático. Não foi prático, isso, entendeu? Não foi prático. Então, não adianta se a gente não conseguir achar uma espécie assim... E aí também é aquela situação, por exemplo, foi excelente, porque teve vários pessoal recém-egresso no tribunal, que tinha pouco tempo também estava lá, e principalmente assim, a visão para eles, o que significava o sistema de saúde, o que eles doaram para poder fazer, toda a dificuldade que tem para você conseguir fazer uma padronização, para você avançar dentro do sistema de saúde. Então, assim, não são coisas simples, não é chegar lá, vamos fazer uma apostila e que vai dar para as pessoas entender. Então, foi bem mais complexo. Agora, o que foi assim, importante foi porque eles começaram a valorizar, porque eles não tinham noção, entendeu? Então, parece assim, que o SUS
é um sistema falido, entendeu? Igual teve um lá que falou assim, mas isso aí no primeiro mundo não presta, isso não... Nós tivemos um servidor que falou, isso aí é um sistema falido, porque eu morei em Ceaonde, e lá é um sistema muito melhor, blá, blá, blá. Então, aí tiveram pessoas, aí foi como, aí foi Muda para lá. Foi ótimo, porque aí foi colocar, foi ótimo, foi só para explicar a dificuldade que é o sistema, assim, fazer um processo, uma padronização para licitar as compras do Ministério, para poder fazer o Ministério da Saúde até conseguir assim, o beabá, porque é tudo muito complexo, não é uma coisa assim, até para poder fazer a licitação, para poder entrar numa campanha, para poder colocar dentro e aí eles relataram, inclusive, vários processos que eles levavam nas costas, entendeu? Se matam, entendeu? São idealistas, lutam, trabalham, dão a vida ali pelo SUS. São pessoas, assim, de muitos, muitos anos. E que, às vezes, os tribunais não têm essa sensibilidade para ver a dificuldade que eles tinham que acham que é uma coisa simples. E não era uma coisa simples. Todos tinham processos nas costas, e inclusive tinha saído uma decisão lá no dia. E aí foi muito bom, mas eu acho que isso tem que ser uma coisa assim, um curso, sabe? Assim, que tenha carga horária, entendeu? Que tenha, não é uma coisa para poder... Não é 2, 3 dias, né? Não é 2, 3 dias, não é uma reunião uma vez por mês. Mas eles não vão conseguir... Mas a única coisa, Carla... E saber por que primeiro vai ser útil para nós, para daí, porque a gente não vai querer uma capacitação dos 400. Então, acho que a ideia seria que a gente faça o levantamento, igual foi proposto pelo colega, e aí a gente pense quais os sistemas, pelo menos para a gente... Sabe por que eu acho? Não vai conseguir ter capacitação de todos, né? Vocês chegam no hospital e não conseguem entender a dinâmica daquilo ali. Então, por que é feito, por que aquela renda, por que a gente faz... Então, assim, não é simples. Não é simples, entendeu? Mas eu acredito que é importante essa seleção, porque alguns sistemas do Ministério da Saúde são muito direcionados para a apuração de questões epidemiológicas. Se a gente já tivesse no nível ali da professora Márcia, maravilhoso, de entrega de valor, a gente deveria entender. Nossa, até o profissional de saúde, ele tem dificuldade para poder preencher aquele questionário, a forma como o próprio Ministério muda e muda. Mas por isso que eu falei... A gente que é da saúde tem dificuldade para eles, então assim... Por isso que eu falei da gente validar isso com o CONAS e o CONASEM, justamente para ter essa participação, essa otimização. Porque se o movimento vem daqui para lá, e aí eles já se preparam, vão instruindo os secretários, a necessidade da gente fazer essa ação, eu acho que a coisa flui mais rápido. Mas eu concordo com você, o TCU precisa liderar essa capacitação, tá? E aí a gente harmoniza com o CONAS e o CONASEM. Sabe, assim, primeiro, como foi falado, são muitos sistemas. Então, por exemplo, a gente poderia pensar algumas opções. O Fundo Nacional de Saúde poderia mostrar para a gente como consultar transferências. Então, é um sistema. Porque o CIOPS, a gente teria já é um outro sistema. Então, precisaria ter uma ideia assim, quais seriam, eu acho que precisaria pensar em prioridades, né, para essa capacitação. Não, você acha uma dúvida muito voltada? Deixa eu falar com uma questão. Primeiro, a gente precisa definir, para a gente ser bem prático aqui, a gente precisa definir qual vai ser o escopo desse levantamento, porque eu não faço um levantamento, não parar para saúde. Mas aí vai ser um levantamento nacional, né? Tem que ser um levantamento nacional. Nacional. Estaria pela rede você que vai definir o escopo do levantamento para nós. Então, a gente precisa definir isso. Segundo ponto. O plano anual de controle externo dos tribunais já estão sendo elaborados. Então, a gente precisa definir isso no máximo. Mas aí esse ano é só de preparação.
não vai fazer o levantamento. Então, 25 acabou, né? O levantamento seria 27. Para 26. Isso, para a auditoria tem 27. Nós preparamos ainda esse restante de ano para fazer em 26. E aí, para fazer a auditoria em 27. Só mandar isso para todos os dizendo, ó, nós vamos fazer um levantamento, ninguém vai aderir, o escopo do levantamento é esse, e nós vamos executar em 2026. Para quê? Porque eu, nas visões, vou tentar inserir no plano anual, lá no Mato Grosso do Sul, Isso, para a gente conseguir dizer. Mas aí, além disso, a gente só tem que lembrar que eu não tenho eleição. Mesmo que não pegue estadual, mas acaba mexendo para fazer o levantamento antes, entendeu? Encaminhar. Porque se a gente quer falar de municípios. Vou fazer uma provocação rapidamente, que assim, eu sei que Vinícius, né, tem a agenda da eficiência e a gente tem um outro trabalho que é o de contratualização. Né? Amanhã a Gabriela, o pessoal do TCE Bigode, vai apresentar um trabalho muito rico, que é objeto da pauta seguinte, uma outra proposta de atuação, de terceirização. A gente está indo por vários temas e assim, eu não sei... O que é a proposta? É sobre terceirização em saúde, né? Em saúde. Mas assim, eu não, aí que eu queria propor era o seguinte, a gente começar a dividir a comissão e assim, ou até mesmo por tribunais. Será que tem algum tribunal que conseguiria coordenar o levantamento? Eu não sei se o TCU tem braço para coordenar o levantamento, ou fazer em conjunto, que pode facilitar. O ideal, aí é um ponto que é muito até interessante para trazer. O ideal numa coordenada é que tenha, digamos assim, 2 tribunais coordenando. O que eu queria dizer com isso? Um cuidar da questão técnica e outro da questão um pouco mais burocrática. Porque é extremamente custoso fazer as duas coisas. A gente já fez isso. Só que realmente é um trabalho hercúleo. Então, assim, o ideal é que a coordenada ela realmente tenha um tribunal, e aí poderia ser o TCU, cuidando da questão técnica, né, metodológica, mas ter um tribunal para cuidar dessa parte mais relacional, né, que é fazer os contatos, fazer gestão para conseguir trazer a adesão dos demais tribunais e toda a parte relacional. Porque parece simples, mas é muita coisa, e a equipe que está coordenando a parte metodológica, ela já está extremamente atuada. E a gente normalmente a gente consegue consegue colocar 2 colegas, né, assim, a gente pega 2 colegas, então, por exemplo, PNI, que é a Marília e o Tatomar, que são colegas espetaculares. Só que eles já estão muito assoberbados com a parte metodológica e ainda tem que cuidar de toda essa parte relacional. Então, fica uma coisa assim... A questão relacional pode ser até a comissão da Tricom, a gente tem... Eu acho que tem que fazer... Agora, por que não junta logo isso, hein? E Tricom? A gente vai... Eu estou nessa posição... Semana que vem a portaria está pronta. Semana que vem a portaria está pronta. Mas, assim, melhora muita governança, né? Mas e aí, definido dessa forma, que é o levantamento, vocês conseguem coordenar, e aí, tendo a comissão aqui, ou enfim, o tribunal, fazer essa questão relacional. Então, para 26 é possível isso. Eu vou levar para a proposta, né? Vou levar a proposta do Google, mas eu acho que sim, o levantamento fica bem mais possível. Porque tudo depende do escopo. Depende do escopo. Porque, assim, talvez a gente não precisaria fazer uma coordenada propriamente, mas a ideia seria definir um único objeto desse levantamento, em que todos fariam levantamento, né? Todos os tribunais caminhariam, então, esse ofício que a Maria falou. As questões têm que ser as Isso, tem que ser as mesmas. Então. E aquele que de vocês, aí, por exemplo, se a comparar, vai aplicar esse questionário em março, e a vou aplicar em abril, Mato Grosso vai... Porque aí a gente teria o diagnóstico em 26, e aí em 27, aí sim a gente partiria para uma coisa coordenada baseado no levantamento. E ao longo de vocês, depois do estado dessa carreira, a gente tem melhores condições de definir a capacitação. Exato, perfeito. O que eu proponho que a gente faça é o seguinte: a gente está aqui com o TCU, a Tricom IP, né? A gente agora vai ter a rodada da rede integrada. Então, como é que está sendo feito isso? Lá no final do ano tem a reunião de validação, mas assim, o que é prioridade para o sistema?
né? Então, assim, aí a gente tem essa aproximação lá no Colégio dos Presidentes, tem a rede de secretários gerais, controle externo, então a gente apresenta isso, olha, isso aqui é prioridade do sistema, essas fiscalizações aqui, esse levantamento, então, e aí até com um horizonte, inclusive, de médio prazo, no caso, em 27 vai ter uma coordenada, que aí todo mundo vai se mobilizar para fazer o planejamento, né? Antecipa o planejamento. Então, eu acho que nenhum comitê tem feito isso, né? Então, se a gente conseguir até encaminhar um documento nesse sentido, né? Para fora mesmo da rede, né? Mas já antecipando, eu acho que vai ajudar muito. E aí consegue uma maior adesão. Vamos aprovar isso, então? Alguém quer fazer alguma colocação? Carla, quer fazer alguma colocação? Se a gente quer aprovar isso, você topa isso? Não, eu estou comentando aqui com eles, e hoje é a primeira vez que eles participam aqui no Comitê da Saúde. Temos 2 conselheiros que são do Comitê da Saúde, que não conversam conosco, entendeu? Então, aí o que eu falei, eu levei o pessoal do CONAD, eles não participaram. Entendi. Né? Então, é isso que eu estou falando. Então, não adianta, já começa assim, a nossa própria, entendeu? Não adianta, porque eles tomam as iniciativas deles, entendeu? E não querem participar. Então, quer dizer, isso gera problema. Então, por isso que eu estou falando, se na nossa unidade eu estou falando, então vamos, a gente tem que falar a mesma língua, entendeu? Unir, chamar, vamos fazer isso, quer dizer, eu levo o pessoal do CONAD e eles não participam. Certo? Eu chamo o comitê, né? Quanto tempo vocês estão no final? Da saúde. Quem participar mais que você, ok. O conselheiro está... Pois é, mas o Sérgio, eu trouxe o convencimento, né? Por isso que eu acho que é importante ter uma posição nacional, né? E, obviamente, que quem não quiser participar, não podemos obrigar, né? Certo? A gente já teve a sinalização de certa forma, a reunião foi ministro aqui, inclusive. A gente pode fazer um ofício, né? Como a Maite sugeriu, a gente faz um ofício apresentando a proposta, oficializando a proposta para todos os tribunais. Vamos colocar a situação de Goiás agora, não? Terceirização? Então, essa Seu. Então, a gente faz diagnóstico para 26. Vamos desenhar o programa esse ano, aprovar com os presidentes da TECOM, do Então, a gente... Mas vamos precisar... Você podia ajudar a gente, né? Então, quando a gente para o ofício, aí eu aviso lá no comitê, cada um dentro do seu tribunal vai lá fazer a mobilização, né? Então, pessoal, aqui, só para a gente atualizar aqui, né? A união do Comitê da Saúde, do IRB e da TRICOM já está sendo encaminhada. A questão da auditoria vai ser feita em 2 partes, a primeira parte diagnóstica e a segunda parte pelo TCU, mas o TCU vai ajudar a capacitar no diagnóstico, tá? A questão da ferramenta da fiscalização dos planos municipais e estaduais de saúde, nós vamos fazer uma agenda com o ministro direto. Tá? Agora, sistema também, né? vovó, e aí, Bruno, por favor, corre um e-mail para todo mundo. Apura quais são os sistemas que todo mundo interessa em ter acesso. Tá certo? Não só o sistema, né? Mas é legal, você já tem acesso à base de dados, a RNDS, por exemplo. Porque a gente está falando de 400 sistemas, ok, vamos aprender a mexer com 400 sistemas, por exemplo. Mas amanhã vai ter mais 50. Então, assim, eu acho que o foco principal é a interoperabilidade, ou seja, esses sistemas terem uma interface padrão e eles, não importa o sistema todo mundo tem essa língua. Essa API, essa API, que é uma base de dados. Nada como ouvir quem entende. Pois é. Ele entende. Então...
mas pode levar ele na reunião, tá bom? Pois é, ele é diferente. Então, o problema é, eu não consigo te dizer hoje qual é o objeto da Bom, pessoal, falta um tema só para a gente discutir aqui, que é a questão da pessoal de Goiás sobre a terceirização. Esse plano já mudou 3 vezes. Eu já fui 2 vezes ao Ministério da Saúde. Cada vez que muda o secretário da área de informática, troca de plano. Por isso que eu acho que nós temos que concentrar em entregar para o MS não um projeto de Estado mesmo, né? Uma política de Estado. A informática não pode ser política de ATI como um todo, né? Pode ser uma política de governo, tem que ser de Estado. A gente não poderia beber dessa fonte, porque eu entendi que eles fizeram um diagnóstico nacional, agora eu não conheço, eu não vi o diagnóstico. Ninguém viu, nós não vimos também não. E eu perguntei, eu fiz reunião com a secretária executiva, não, tem, mas eu não vi. Mas poderia estar nessa reunião do ministro pedir acesso a esse diagnóstico, se existir. Ok, podemos colocar então a terceira pauta com o ministro, que é aproveitar que a conversa é nossa. Eu acho que a gente deveria aderir, por isso que eu entendi. Isso foi daquela professora que falou primeiro, né? A esposa do Haddad, que ela é secretária de... Sim, é a primeira. Ela é a secretária de TI, do MS é ela. Haddad. Mas já pegamos o sistema de TI como todo, esse tema. E aí, cada ente, a partir do diagnóstico, deveria fazer o seu plano. Mas isso talvez não é aquela questão... Nós vamos tentar saber se a gente consegue esses dados, tá? Já vou colocar. Planos estaduais e municipais da saúde digital. É outra coisa que eu conversei com o Diogo, eu falei assim, Diogo, bonito, está lá no papel, que tem 80%, 90% implantado. Eu falei, vai lá no Mato Grosso, não sei onde está os 90%, porque lá não chegou. Mas 90% de onde tem internet, onde tem equipamento, onde tem pessoas capacitadas. Não fazia sentido. E esse questionário que eles aplicaram está baseado, como você falou, na política antiga, que depois eles mudaram o plano, entendeu? Aí o plano nacional mudou. E aí se perdeu. Não é uma fonte confiável. A gente pode ver, por exemplo, Conais, Conazem, o que eles têm de levantamento sobre isso, para depois a gente definir onde nós atuamos. Ok. O pessoal de Goiás vai falar agora? Posso falar sobre o projeto? É porque no âmbito da rede integrar, né, desde o ano passado, a gente está fazendo um estudo para criar um referencial e um índice para avaliar a maturidade do ente federado para transferir equipamentos para lá, né? Então, a ideia é a gente criar um portal que vai ser um repositório, ao mesmo tempo, um repositório de informações que o gestor pode entrar ali para saber, dividido em macroprocessos, né, para fazer transferência, planejamento, seleção de entidade, o que ele precisa ter para ser bem estruturado como entidade supervisora para tomar essa decisão de transferir o equipamento para lá. E, ao mesmo tempo, o sistema, o portal vai conter um sistema de avaliação, que vai ser uma avaliação, a gente está desenhando a metodologia de avaliação, né? Mas a ideia é que o gestor entre, ele se faça uma autoavaliação, depois os tribunais de contas vão validar essa autoavaliação, vai ter etapa do contraditório, vai sair um resultado final com um plano de ação. A ideia é induzir uma melhoria, né? Já que, assim, os entes federados,
a maioria, né, está tomando a decisão de transferir, de não prestar diretamente serviço da saúde, a gente está querendo induzir uma melhoria na estrutura de gestão e governança para fazer essa transferência. Está focada nessa, assim, a ideia... E como está? Em que nível que está isso? Então, esse ano a gente vai entregar o referencial, né? E também o sistema está previsto para a gente conseguir entregar em dezembro. Então, a avaliação, a fiscalização ficaria para o ano que vem. Entraria no pacto... Isso está na rede integral? Na rede integral. É o segundo ano, ela era ação 22. Não, é o terceiro ano. 2023, 2024 foram os levantamentos de risco, toda a análise dos impactos dessas transferências. E agora, 2025 é o terceiro ano. Enfim, só fazer amanhã ela vai apresentar aqui de manhã em relação a esse trabalho. Fazer uma contextualização que o pessoal do IEPS, né, que é o Instituto de Estudos para a Política de Saúde, que inclusive vai participar desse painel amanhã, com o TCE de Goiás, procurou a Tricom para fazer uma parceria. Tenho falado com a Flávia sobre isso durante todo esse tempo, também falei com a Maitê, José está no Rio, tive no Rio semana passada, e a ideia seria envelopar isso numa proposta de um projeto maior sobre terceirização de saúde. Eu acho que, conselheiros, todo mundo aqui, assim, a gente quer o resultado, né? Se está na rede integral, eu acho que é uma grande comissão, a gente quer o resultado, né? E aí, assim, isso seria uma das ações, né? Ou seja, precisaríamos também de um esforço dos tribunais para fazer esse levantamento, quer dizer, só para validar, né, Gabriela, porque é o gestor que vai... Posso fazer uma adendo? Só para compartilhar a nossa experiência, Gabriela. Nós já estamos desenvolvendo também, muito preocupado, porque um número significativo de hospitais foram terceirizados no nosso estado. Significativo. Tanto dos entes municipais, quanto do governo do estado. Tá? E nós estamos vivendo uma epidemia de falta de controle e avaliação dos contratos. Tá? É uma epidemia. E não é pouco dinheiro. Hoje nós vamos inaugurar 6 hospitais, a mais de 1,5 bilhão de custeio ano. Fora os municipais, e enfim. Então, é muito relevante. Nós fizemos uma equipe, já fomos ver a experiência do Paraná, que é de uma forma, TCM de São Paulo é de outra forma. Tá? Então, cada estado trata isso de uma forma, inclusive com ramos de aplique independente, para poder monitorar o controle e avaliação desses contratos. Então, a gente tem um estudo bem avançado, já estamos desenvolvendo, inclusive, software para fazer o monitoramento, para ver se está entregue, se estão entregando, né? Como vocês estão falando, independente. A gente quer ver, fez o número de cirurgia, teve o número de internação, as UTIs estão lotadas, tá certo? A que custo isso? Tá certo? É justamente essa parte de controle e avaliação, monitoramento e prestação de contas é muito fraca, né? Então, a gente também traçou os riscos. E nós não temos auditores que entendam muito desse assunto. Isso tem que ser realmente, tem que passar por uma capacitação nacional. É o que nós pedimos pela primeira vez, quando nós fizemos a votação, como foto recibo. Vocês estão aqui de testemunha. Eu trouxe, e aí o pessoal votou pela pensão básica. Porque para nós, do TCE de Goiás, nós não lidamos com a pensão básica, porque nós temos o TCM. Então, por isso, eu sempre trouxe a questão das entidades, das OS, as OSCs. Eu coloquei para vocês a questão das emendas parlamentares, ninguém também com voto vencido, ninguém deu ouvido. Eu, por mim, também aproveitaria essa deixa do ministro Dino, para a gente poder participar, de ter informações, porque nós não temos acesso nenhum. O TCU, quando nós tivemos a reunião, que falou lá, o Marcelo falou, nós só olhamos o que é aprovado aqui, depois o que é execução é de vocês lá no Estado. Nós não temos acesso a nada. Sabe o que é? Nada, nada. Então, isso é um absurdo. Para mim, é o que mais me choca. É o que tem um volume enorme de dinheiro, milhões e milhões, que não é pouco dinheiro, não, é muito dinheiro. E aí, o que acontece? Os deputados estaduais, os vereadores, todos eles estão fazendo em cascata o que os deputados federais fazem aqui. E aí, o que acontece? O dinheiro vai tudo para esse OS do nada lá, então escola de karatê,
está lá como sendo da saúde, entendeu? Então, e aí, quem é o dono? O assessor do deputado, entendeu, da UES? É isso que a gente está vendo em Goiás. Então, por isso, que eu vejo, assim, de certa forma, é até, me sinto até aliviada, sabe? Aí vocês podem estar, nossa, a conselheira é confusa. Não, gente, eu estou gritando, estou falando, parece que eu falo sozinha, entendeu? Por quê? Porque eu senti por parte do comitê, aí vamos fazer uma lavagem de roupa suja, me frustrou, porque, e não foi só eu vi que nós tínhamos mais conselheiros, o pessoal também de outros estados que queriam... Tinha pessoas também, cara, que não aceitavam nem discutir isso. Então, né? isso, porque eu adoro um conselheiro lá, meu parça, né? Mas ele virava e falava assim, você não é melhor, você que é de Goiás, lá no meu estado, não vou citar. Não entra. Não temos OS nenhuma, botamos para correr, entendeu? Vocês que são. Fui lá naquele governador lá, que era o propaganda, ele era o garoto propaganda das OS. Eu falei, você não sabe que agora estão as OS. Eu fiquei em cima aqui dele e ele no congresso. Onde foi o congresso que ele estava, Luiz? Não, na praia lá. Eu, pessoalmente, viu, cara? Ricardo, deixa eu falar. A decisão do Dino, quem leu a decisão do Dino, eu vejo uma oportunidade única. Ele passou para o TCU, e o TCU ainda pode coordenar com os TCS, inclusive convocando, tá certo? Você olhou essa decisão? Então falta a gente ter acesso. Então, eu acho mínimo, isso aí eu acho que nós podemos operacionalizar qual valor, algo junto com o TCU. Entendeu? Porque já tem decisão judicial. Eu acho que isso nem precisa de... Porque os municípios, hoje, se estava todo mundo falando, pelo menos no meu estado, os municípios, agora eu vejo o pessoal falando, terceirizou tudo terceirizado. Mas eu quase fiquei linchada quando eu fui elegida, a gente precisa olhar isso. Vocês lembram disso? Vocês lembram, eu quase fui linchada. Aí, quer dizer, agora é uma realidade. Aí... Você não quer fazer uma pauta com o presidente do TCU e a gente faz uma comissão para te acompanhar, trazer essa preocupação da fiscalização das emendas? De repente, o presidente do TCU, o Rego vai sair quando? Agora? Final do ano que vem. Então ele tem mais um ano. Nossa, eu fiz... Tem algum trabalho? Olha, o presidente, eu já fiz até Não, os deputados caíram de pau em mim também, quando eu fui falar. Morre de medo, entendeu? Uma briga lá com o pessoal da Assembleia. É verdade. É uma coisa complicada. Você tem toda a razão. Eu só queria entender uma coisa. Eu estou entendendo pelo que eu falo hoje aqui, que, na verdade, as emendas, elas estão muito para o esteio, né? De modo que, na verdade, assim, isso já deveria... Aí, isso remete à nossa necessidade de saber operar os sistemas informatizados do Ministério da Saúde, que lá a gente, em tese, deveria conseguir ver o que veio pelo repasse padrão e o que veio por fora pelo repasse de emenda. Você não viu que a menina falou que não tem como, porque vem tudo uma conta só? Eu acho que eles não têm. As emendas coletivas você não consegue fiscalizar. Ainda assim, não, mas veja só, mas tem dinheiro. Então, se eu recebi 100 mil para fazer 100 consultas, tem que ter 100 consultas. Se eu recebi por conta da emenda 150 mil para fazer, para ver 150 consultas, eu tenho que ter como resultado 150. Mas aí você está falando a Josiane aí é contrato das OS. Aí você tem como, sei lá, tem trabalho da fiscalizar rede os contratos. fiscalização de emendas especiais. Pessoal do Rio lá. Essa é da Bahia, está participando dessa auditoria conjunta. Eu ia comentar que no tribunal tem trabalho sobre emendas, mas não específico da área da saúde, então não está na audição propriamente. Tem uma outra unidade que tem olhado como um todo. E que a saúde, boa parte dela está dirigida, né? 50% me parece que é para a saúde. Emenda individual é. Bom, o que vocês... Eu acho que só para a gente focar aqui,
o que a Gabriela, né, colocou, eu acho que é fundamental, e eu acho que ninguém aqui vai... Desculpe, só para finalizar, porque você mencionava sobre o sistema lá do DCE do Mato Grosso, melhorando, inclusive, do Paraná. Tem uma outra linha de ação no sentido de terceirização? Nós fizemos um convênio com o Paraná. Nós estamos construindo uma solução lá conjunta com o Paraná. Então, deve ser o Ian que está lá à frente disso também, né? Então, eu vou falar com o Ian lá no Mato Grosso, porque se vê a possibilidade disso também ser sistema para o sistema de tribunais de contas. Porque, assim, os tribunais precisam de dados estruturados, né? Aí, assim, se for possível... Mas o que você quer fazer, dá para fazer independente de qualquer coisa. Não, sim. Eu estou mencionando apenas as iniciativas que estão em andamento, porque tudo também diz respeito a dados. Então, se dados, o conjunto de dados que está sendo trabalhado no sistema, pode ser que tenha interface com eles. Ainda tem as trilhas do Infocom. Mas nós temos a oportunidade amanhã do pessoal assistir. Então, sim, perfeito. Então, eu acho que poderia o comitê já estar aqui, participar amanhã, já assistir, já ver se pode já, né, para a gente poder sair do lugar, entendeu? Porque o que a gente percebe é isso, que cada tribunal está fazendo sua iniciativa sozinha, conversa entre eles, entendeu? E o comitê não coordena isso. Então, a gente tem que achar uma... Basicamente colocar esse tema, tá certo? Validar a nível de Atricom e do IRB, tá? E apresentar uma proposta. Tá, beleza. Tá? Então, eu acho que nós estamos... Todo mundo concorda da importância do tema e da relevância, tá? Ótimo. E pensa com carinho a respeito dessa questão das emendas. Né? Eu acho que isso eu me sinto assim, omissa, assistindo, aí a gente vê o pessoal falando assim, tudo bem, ao longo dos tempos a gente vai conseguir, é mais ou menos assim o discurso, antigamente nem isso, né? Então, assim, ao longo do tempo a gente vai conseguir... Eu insisto que nós temos que discutir as emendas, cara, com o TCU. Tem que discutir com o TCU. Criar uma pauta e vamos lá. Quem quiser. Ninguém quer invalidar o que o legislativo faz, o que o parlamentar, a Câmara resolve. Mas eu acho que ninguém que lida com dinheiro público não tem que expressar conta do que faz, ou para onde faz, para que faz. Tem que ter um planejamento. No meu estado ainda tem mais uma dificuldade. Tem que ter um projeto, tem que ter uma necessidade. Então, tipo assim, ficou muito solta essa questão da emenda. Para que você pode utilizar? Eu ia falar isso. Porque a fonte não é... Nunca vi tanto show. Não é inesgotável. A fonte não é inesgotável. O que a gente tem visto? A gente tem visto os prefeitos reféns, o governo refém e o governo federal refém também. Então, assim, esse é o problema, entendeu? Eu acho que a gente tem que... Ô, Bruno, em relação ao SUS, em relação vamos falar com o nosso presidente da Tricom e do IRB. Eu acho que a conselheira Carla tem razão trazer esse tema a nível de presidência e expressão das emendas sobre a saúde. Nós estamos... Todo mundo aqui está temendo por não boa aplicação desses recursos. Como ele falou lá, você viu, as emendas vão para lugares que o dinheiro fica parado porque não tem como gastar. Então, lugares que precisam não recebem o dinheiro. Então, é uma coisa que a gente está negociando. E é dinheiro, é muito dinheiro. Então, a gente pensa que não, mas tem muito dinheiro envolvido. Só para a gente avançar, além dessa questão que foi colocada pela conselheira Carla, alguém quer colocar mais algum assunto? Não. Oi? Aliás, eu quero colocar uma frustração nossa. Não conseguimos fazer a nossa publicação, né? Ué, a gente ia fazer uma publicação da revista, ué. Eu tentei, na verdade, a gente começou, né? Nós queríamos fazer um periódico da Comissão de Saúde, aproveitando as boas práticas de cada estado, os estudos. Porque nós mandamos um pedido lá
comentei, na verdade, compartilhei com o Bruno. Mas agora, depois que juntar a UIRB e a Tricom, dificuldade eu de acho comunicação, aí a gente mandou e aí acabou que a pessoa do IRB, a pessoa da Tricom e o ofício, que era fazer esse serviço para todo mundo, encaminhar para a gente montar a gente precisa de um meio de divulgação e de... divulgando as nossas ações, acabou que... Uma revista bimestral, ou três por ano, trimestral. Está sendo feito lá na primeira infância. Tá. Eu tenho um trabalho agora lá sobre questão de judicialização, nós fizemos lá, para desjudicializar, para não judicializar. Tipo, Representação pré-processual, RPP, junto com o TJ lá do nosso estado. Mas ficou excelente. Na primeira edição que tiver, nós fizemos a primeira avaliação. Olha aí, ó. Que é um trabalho que é o CEDIA, que é um serviço de saúde especificamente ao desenvolvimento espiritual e autismo lá. Então, foi uma avaliação mesmo. Aliás, essa é uma questão que está drenando o recurso de todos os municípios, né? Mas a pauta é essa. Está drenando. Nunca vi tanto dinheiro indo. Nossa, que só tem alguns médicos aqui, eu sei disso. É uma epidemia de autismo. E o espectro autista virou uma epidemia. Eu acho que tem falta de diagnóstico, mas eu não sei se... E é muito díspares o valor gasto. Estão exigindo uma terapêutica de centenas de horas. Método ABA, tem que ser o ABA. Tem que ser esse método. Eu não sei, eu não entendo muito. Gostei da revista. Era pra ser, só que aí, mas se Deus quiser, com fé, eu falei, quando que vem, vai. Eu acho que eu sou meio autista. Pronto. Tem um último ponto. Tem um ponto? Essa questão da revista, o Comitê de Primeira Infância do IRB tem uma revistinha que está na terceira edição, se eu não me engano. Eu vou falar lá com o doutor Aline para ver quem está aí, porque assim, a maior dificuldade é de diagramação. O conteúdo tem, a gente dá um jeito lá de documentar o conteúdo e aí corre atrás disso, tá? Então, vou me comprometer com isso. O último assunto é sobre a Rede Infocontas. A Rede Infocontas divulgou, acho que em maio agora, um trabalho deles, que é de trilhas para a questão de identificação de OS aí que tenha fraude, né? Então, assim, eu vou pedir para que eles apresentem esse trabalho muito bom também. Muito bom. Tá? Inclusive, nós estamos fazendo lá também uma certificação das OS que querem trabalhar no Estado. Então, para participar, ainda não está pronto, mas o programa né? E quem não prestar conta não ganha o selo. Conselheiro, eu queria só assim, falar qualquer tipo de curiosidade, eu queria assim, falar para vocês, procurarem ver, que nós fizemos, como na época eu quis fazer o IEGE, que a gente nunca tinha feito lá no tribunal, e porque a maioria já usava o IEGM, né? Então, nós fizemos, eu gostaria que vocês pudessem conhecer, porque talvez se interessarem, quando eu fui conversar, eles estavam remodelando o IEGM, né? Muda todo ano. E o IEGE nós fizemos junto com a universidade, também nós fizemos junto com a Universidade Federal, tá? Você pegou o trabalho de São Paulo e... Nós aperfeiçoamos. Sim, porque... Nós olhamos porque o IEGE era muito inferior ao IEGM. O IEGM tinha muito mais atualizações, mais informações específicas para nós do que a informação que o IEGE tinha para nós que atuávamos sob média e alta complexidade. Então, o IEGE fazia muito, não aprofundava nessas áreas. Então, nós fizemos... Qual é a sua proposta? Eu gostaria que vocês conhecessem, entendeu? Por isso, como está o IEGE, se vocês não... Podemos marcar uma avaliação uma videoconferência? Conhecesse fizesse uma pesquisa do nosso IEGE. Não, vamos fazer uma videoconferência. Não, gente, são N perguntas, né?
nós fizemos um IAGE robusto. Tá bom, você quer passar para a gente? Então? Isso, eu gostaria que vocês pode compartilhar no comitê. Eu vou compartilhar no comitê, porque como não é algo que foi padronizado, não tinha como esperar essa padronização, então nós fizemos essa iniciativa. Ótimo. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês. E aí a gente pode botar na revista do ano que vem, já. Claro, o que pode ser melhorado. Espera aí, vamos ouvir a Carla, pessoal. Isso, e vocês também fortalecer o IAG, entendeu? Porque nós temos particularidades. E todo mundo, a gente tem que entender a particularidade da Amazonas, todo mundo a gente tem que entender que Goiás tem. Sobretudo quando tem TCE, dois tribunais, né? Quando tem TCE e então, TCE. eu acho que por isso, acho que era importante vocês poderem aproveitar. A gente está querendo colocar, porque eu falei. Encampei isso lá no TCE, fiz valer, aprovamos resolução, chamamos gente fora, quer dizer, não foi algo que eu formulei, esse pergunta, não foi a unidade de saúde que nós tivemos, um apoio acadêmico. Ótimo. Então, nós gostaríamos de Vamos sim, com vocês. Eu tenho todo o interesse. Podemos encerrar a reunião? A gente vai propor essa questão do levantamento, vai faltar ver o escopo, né? Aí o Vinícius vai buscar a questão do levantamento em 26, aí a comissão se responsabiliza a fazer a mobilização da importância estratégica disso, 27 seria a auditoria, a coordenada, né? Aí a gente também validou a proposta do Goiás, que vai ser apresentada amanhã, a gente faz esse levantamento. Esse levantamento que vai ser feito, né? Já está pronto o sistema de todos os TCs. Os TCs só vão avaliar isso. Eles vão validar, né? A gente vai colocar essa fiscalização no próximo passo da lista integrada. O escopo, né? São estados e capitais, né? Acima de 500 mil habitantes. Para abordar primeiro, a gente vai estipular um critério populacional, né? Aí entraria União, Distrito Federal, se os tribunais aderirem, né? Todas as capitais, estados, todas as capitais e municípios com mais de 500 mil habitantes, para a gente botar a metodologia para rodar, né? Testar e também não pesar tanto, né? Para, assim, em termos de capacidade operacional para cada tribunal. A gente sabe que aqueles tribunais que têm as duas competências. Pois é, no caso de vocês, a gente no Pará também temos, então, a nossa ideia é ter esse corte populacional para a gente testar e também não onerar tanto e testar até assim, que vai ser necessário para as próximas avaliações. 2 auditores. E aí, essa fiscalização, ela seria o quê? Auditoria o quê? Conformidade, operacional? Olha, a gente tinha pensado inicialmente em acompanhamento. Monitoramento. Não. Acompanhamento. Acompanhamento, porque é uma avaliação, né? Isso, é só comentar que esse trabalho do TCE Goiás é fantástico, super importante. Em 2014, nós fizemos uma auditoria operacional com o TCE, ficou muito claro que uma das grandes causas dos problemas com organizações sociais é a falta, e congêneres, é a falta de maturidade do ente para transferir a gestão. Então, o ente, muitas vezes, não tem capacidade de fiscalizar, ele não sabe exatamente o que ele quer, muitas vezes ele não conhece bem o perfil demográfico, ele não conhece o orçamento. Por exemplo, transferir gestão com base no menor preço, chamamento com base no menor preço é um problema. E outra coisa importante, Vinícius, é o plano de trabalho. Exatamente. O plano de trabalho é fundamental na transferência de um hospital. Então, uma vez que esse trabalho é interessante, porque ele traz o diagnóstico, e ele induz o ente a melhorar a maturidade dele. Então, é um trabalho que, inclusive, ele atua de forma preventiva. Ou seja, ele pertence uma ferramenta que é não só para os gestores, mas, sobretudo, para os tribunais. Vocês da mesma maneira. E cada um toma o rumo que quiser, tá certo? Por exemplo, não vai invalidar o que eu estou fazendo. Não. Eu vou, são compromissos.
Você sabe como que São Paulo faz? CCM São Paulo, eu estive lá, fui ver, para a gente construir essa... Interessante. Os auditores que fazem o controle e avaliação, porque lá é quase tudo OS, né? O município de São Paulo, o município, eles têm tanta autonomia, se o plano de trabalho não foi executado a contento, não foi feita a entrega, eles suspendem o contrato, e comunica ao conselheiro, olha, o contrato está suspenso, bairro tal, região tal, apresenta uma outra proposta imediatamente para validar um novo plano de trabalho. Quer dizer, quase que automático a troca. Impressionante, já estão num grau de bem... Mas... Bastante, tem bastante OS. E o mais interessante, se me permite, eu estou querendo dar um spoiler da apresentação de amanhã, mas é que esse quase um produto que na rede integrada o pessoal chama de produto que vai ser embalado para outros tribunais também. Então, é um produto que se pretende ser perene. Então, hoje é o TCE Goiás que está, junto com o TCU, coordenando, mas, uma vez lançado, esse produto vai passar, talvez, para as mãos de outro tribunal. Tenho certeza. Então, assim, a nossa TI do TCE Goiás hoje, ela está, desde o nascedor, já concebendo o sistema, de modo que pode ser integralizado por uma rede. Tribunal, entendeu? É um A produto ideia é para... nacional. E tem que ser, sabe por quê? Toda hora a gente recebe organização social de Goiás, lá em Mato Grosso, já recebi de São Paulo, já recebi da Bahia, tá certo? Do Paraná. Então, e elas estão andando assim, né? Vendo onde tem oportunidades. Estão chegando. Você também está fazendo um pequeno só no Goiás. Até que você não é nada que está... Isso. Gente, muito obrigado, hein? Gente, tem um lanche ali no hospital. Não, tem café ou mineração. Chocolate. Não tem uma mídia. Muito legal, tá? Ele manda o telefone. Vai ficar muito